Caros alunos do curso de Física 4, a partir desse momento eu irei mostrar para vocês alguns applets, ou seja, algumas simulações virtuais que estão disponíveis nos diversos sites de física que nós podemos encontrar na internet. Nós iremos abordar basicamente a questão das oscilações, das ondas eletromagnéticas, de como uma onda reflete. Então, para ficar mais fácil a visualização, nós usaremos modelos mecânicos como um pêndulo simples, o corpo preso a uma mola, e isto certamente irá tornar o aprendizado da disciplina Física 4 muito mais fácil para vocês. Certamente o conteúdo matemático já foi visto na disciplina Física 2. Isto é a condição necessária para que vocês tenham sucesso nessa disciplina. Esperamos que com estas experiências virtuais vocês tenham uma visualização mais fácil, mais eficiente do que significa uma onda eletromagnética. Claro que você não consegue ver uma onda eletromagnética do mesmo modo que você não consegue ver uma onda sonora, mas uma onda mecânica, como por exemplo uma onda se propagando numa corda, uma onda se propagando numa mola, você consegue visualizar. Então, alguns cientistas desenvolveram essa ferramenta de experimentos virtuais e que eu irei apresentar para vocês neste momento. Farei umas 3 ou 4 apresentações mostrando os conceitos básicos das ondas. Mostrarei algum conteúdo que foi necessário na Física 3 também já estudado, como por exemplo, qual o circuito elétrico que gera uma onda eletromagnética. Então, a partir desse momento, irei utilizar os applets que explicarei para vocês. Procurarei explicar, obviamente, com mais detalhes para que vocês tenham um desempenho excelente na disciplina Física 4. Olá! No nosso primeiro applet, ou seja, no nosso primeiro experimento virtual, vamos considerar um pêndulo simples. Um pêndulo simples ele é constituído de uma bolinha e um cordão que é preso a uma determinada superfície, por exemplo, no teto, como mostrado aqui na figura. Do lado esquerdo aqui, nós temos as grandezas que serão medidas. Então aqui nós temos a representação pictórica do nosso problema, que é o pêndulo simples, um pêndulo preso aqui a uma superfície, e ele tem um determinado comprimento, e aqui está aqui a bolinha, e essa bolinha irá oscilar em torno de uma posição estabelecida, escolhida, que nós podemos escolher à vontade. Então, no caso, como eu determinei aqui a amplitude como sendo 20 graus, como colocado aqui, a amplitude é dado em relação ao ângulo que esta bolinha vai fazer com a vertical, ou seja, com a linha que passa aqui nessa posição. Há outras grandezas que são estabelecidas que nós podemos mudar, é o comprimento do pêndulo, que aqui está colocado 5 metros, a aceleração da gravidade, que é colocado como 9,81 metros por segundo ao quadrado, a massa do pêndulo, que é 5 metros. Então aqui nós temos um reloginho que marcará o tempo, e devido aos cálculos em função dos valores que são dados, o programa já calcula a amplitude, o período das oscilações, que é em torno de 4,5 segundos, 4,49 segundos, e a elongação máxima do pêndulo, ou seja, a distância que ele vai andar entre essa posição e esta posição, que é em torno de 1,75 metros. Nós primeiro vamos observar como a elongação varia em função do tempo. Eu aperto aqui o botão Start, o início, né? E aí você observa o movimento oscilatório do pêndulo. Você observa aqui que a bolinha ora sobe, ora desce, passando em torno da origem, e ela sempre vai deste ponto aqui para este ponto, ou seja, de mais 1,75 metro a menos 1,75 metros.
O período de oscilação já está determinado e agora nós vamos ver como a velocidade varia em função do tempo. Ora, uma vez que x está variando em função do tempo dessa maneira, aqui representamos o gráfico de como a posição está variando em função do tempo, a posição da bolinha está variando em função do tempo, nós vamos mostrar e nós acreditamos que a velocidade também varia em função do tempo. Vou dar uma parada quando ela estiver na posição máxima. Observe essa situação aqui, está quase no máximo, tá um pouquinho, já passou um pouquinho do máximo, mas o que você observa aqui, quando ele está na posição máxima, a velocidade da partícula é zero. Quando ela começa a se movimentar para a esquerda, essa velocidade está nesse sentido indicado aqui. Eu vou representar aqui, colocar a velocidade, você aqui, essa setinha está representando a velocidade para a esquerda. Se eu estou admitindo que o movimento para a direita é um movimento positivo, o movimento para a esquerda é um movimento negativo. Portanto, no gráfico você observa que para esse instante aqui, a partícula se encontra abaixo da origem, está do lado, está se movimentando para a direita, né? Então já está se movimentando. Desculpa, porque aqui está mostrando o gráfico da velocidade, está dizendo que a velocidade é negativa. Isso significa que esse corpo está se movimentando para a nossa, da direita para a esquerda, né? Ele vai oscilar da direita para a esquerda. Então a velocidade aqui, se ele estivesse exatamente na posição máxima de amplitude, 1,75 metros, essa velocidade seria igual a zero. No entanto, como ele já baixou um pouquinho, então essa velocidade já tem um valor e esse valor é negativo. Aqui, na realidade, nós podemos ver exatamente o valor que a velocidade possui nesse momento, menos 0,424 metros por segundo. O valor máximo dela é de 2,44 metros por segundo e irá acontecer exatamente quando ela passar na posição x igual a zero. Então, vamos continuar para mostrar isso. Então, você observa que a velocidade diminui, aumenta, que é o valor máximo, torna a diminuir, torna a aumentar. Então, esse é um movimento oscilatório. A mesma coisa se dá com a aceleração. Vamos colocar a aceleração. Então você vê que a aceleração também ela oscila, ela muda com o tempo, dessa maneira que está representado no gráfico. Você observa que nessa posição a aceleração é máxima, aqui no ponto mais baixo a aceleração é zero e aqui à esquerda também a aceleração é máxima. Nós podemos ver a mesma coisa em relação à força. A força está representada aí por essa seta verde e tem um comportamento muito semelhante ao comportamento da aceleração. Claro, afinal de contas, força é massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. Este movimento é um movimento conservativo, ou seja, a energia do sistema, a energia total do sistema, a energia mecânica, que é a soma da energia cinética e potencial, essa energia ela se conserva, ela é constante no tempo. Então, nós podemos mostrar aqui no gráfico que uma hora o corpo só tem energia cinética e outra hora ele só tem energia potencial. Isso aqui obviamente está passando muito rápido, né? Então, de todo modo, dá para você perceber que essa energia está mudando. Uma hora ela passa a energia cinética, outra hora ela passa a energia potencial, mas a energia total ela permanece constante, essa linha aqui em cima. Você vê que uma hora toda a energia cinética, outra hora toda a energia potencial, mas tem um ponto que as duas energias são iguais, que é exatamente nesse ponto quando essas duas bolinhas se cruzam. Nós podemos ver isso melhor em câmera lenta, aqui representada, né? Eu tenho agora que colocar você agora observa mais facilmente, né, o movimento das duas bolinhas e vendo que agora a energia será totalmente cinética e agora a energia cinética vai diminuir e a energia potencial vai aumentar. Então vai ter um momento que elas se cruzam, as duas energias são iguais, agora tem tudo energia potencial e agora a energia potencial irá diminuir e a energia cinética irá aumentar. Então esse movimento é um movimento periódico e nós podemos representar essa função para a energia, assim como para a posição, né? Vamos mostrar mais uma vez o gráfico da posição. Quer dizer, isso seria uma função do tipo seno ou cosseno. Por isso, esse tipo de movimento,
de um pêndulo simples é chamado de um oscilador harmônico simples, né? Também é um pêndulo que está submetido apenas à aceleração da gravidade. No entanto, a componente da força que faz com que esse corpo se movimente é uma força que está variando com o tempo, né? Então, esse é o nosso primeiro applet e agora nós vamos mostrar o movimento de um sistema massa-mola. Então, vou parar aqui e vou passar para um sistema massa-mola.